Olá pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso estudo sobre subespaços e bases. Hoje a gente vai falar sobre independência linear. Então, antes da gente definir o conceito, vamos tentar dar uma certa motivação aí para o nosso assunto. Pensa lá no R2 e considera o vetor U, que é o vetor 3, 1, e observa que ele pode ser escrito de forma única como combinação linear ali dos vetores V1, que é o vetor 1, 0, e V2, que é o vetor 0, 1. Isso é fácil da gente observar. O vetor 3, 1, ele é 3 vezes o V1, mais 1 vezes o V2. Agora, se a gente pensa lá no R2 e acrescenta mais um vetor, que eu vou chamar ali de vetor V3, que é o vetor que tem componentes 1 e 1, e tento de novo escrever o vetor 3, 1 como combinação linear do V1, que é 1, 0, do V2, que é 0, 1, e do terceiro vetor que eu vou acrescentar, que é o vetor V3, que tem componentes 1, 1, a gente observa o seguinte. Por exemplo, o vetor 3, 1 pode ser escrito como 3 vezes o V1, mais 1 vezes o V2, mais 0 vezes o meu V3, que é o vetor 1. E também pode ser escrito, por exemplo, como sendo 2 vezes o V1, mais 0 vezes o V2, mais 1 vezes o vetor 1, que eu estou chamando de V3. De novo, vamos só fazer essas continhas aqui. Essa daqui é simples da gente verificar, é a própria combinação linear. A única coisa que eu fiz foi fazer 0 vezes o V3. E essa daqui, 2 vezes o V1, vai dar 2, 0. O vetor 2, 0 mais o vetor 1, 1 vai dar o vetor 3, 1. Então, o que a gente observa? Eu acrescentei mais um vetor, que é o vetor 1, e eu perdi a unicidade na escrita em relação à combinação linear. Então, esse vetor 1 que foi acrescentado está trazendo uma certa complicação para a gente, no sentido de ter infinitas formas de se representar o vetor 3, 1 como combinação linear do V1, do V2 e do V3. Tá certo? A gente apresentou aqui duas combinações lineares distintas. Se a gente quiser continuar brincando com isso, a gente consegue estabelecer aí uma infinidade de representações. A gente quer estudar exatamente isso, tentar de certa forma estabelecer quando é que dentro de um conjunto, dado um determinado conjunto, quando é que dentro desse conjunto tem os chamados vetores supérfluos. Nesse caso aqui, o nosso vetor, o 1, ele é um vetor supérfluo. No seguinte sentido, ele já é combinação linear do V1 e do V2. Então, qualquer combinação linear do V1, do V2 e do 1, 1 é certamente combinação linear do V1 e do V2, já que o vetor 1 já é combinação linear do V1 e do V2. Ele é uma vez o V1 mais uma vez o V2. Em resumo, basicamente o que a gente tem é isto. O vetor 3, 1 pode ser escrito aí de infinitas formas como combinação linear do V1, do V2 e do V3. E a segunda coisa que a gente tira é o espaço gerado pelo V1, pelo V2 e pelo V3 é exatamente o espaço gerado só pelo V1 e pelo V2, já que o V3 é combinação linear do V1 e do V2. Então, qualquer combinação linear do V1, do V2 e do V3, certamente é combinação linear só do V1 e do V2. Por isso que a gente chamou lá o vetor V3 de vetor supérfluo. Se eu retiro ele aqui do conjunto de geradores, eu continuo tendo o mesmo espaço gerado. Então, vamos tentar formalizar isso. Quando é que, dado um conjunto de geradores, a gente consegue identificar se no meio desse conjunto de geradores existem vetores supérfluos. Então, quem vai ensinar isso para a gente é o conceito de independência linear. Então, vamos formalizar esse conceito aqui rapidamente. Tem um conjunto S formado ali por R vetores, esse conjunto é não vazio, é um subconjunto de um certo espaço vetorial V. Vou formar uma combinação linear daqueles R vetores, dando o meu vetor nulo do espaço vetorial V. Essa equação vetorial certamente tem uma solução, que é a solução K1 igual a K2 igual a KR igual a 0, Porque 0 vezes V1 mais 0 vezes V2 mais 0 vezes VR certamente vai dar o vetor nulo.
Então a gente quer saber quando é que essa equação vetorial tem solução diferente da trivial. Se ela tiver só a solução trivial, a gente vai falar que o conjunto de vetores V1, V2, VR é linearmente independente. Se essa equação vetorial tiver solução diferente da trivial, ou seja, se existir aqui uma R-upla, de tal forma que nem todos os coeficientes são iguais a zero, a gente vai chamar esse conjunto S de conjunto linearmente dependente. Então, vamos começar com esse exemplo aqui dentro do R2. Eu quero verificar que os vetores V1 e V2 são linearmente independentes. O que eu preciso checar? Vou montar uma combinação linear desses dois vetores, dando o vetor nulo do espaço. O vetor nulo do espaço ali é o 0, 0. A gente já sabe que essa equação vetorial certamente tem a solução K1 igual a 0, K2 igual a 0. A gente quer saber se ela tem só esta solução ou se ela admite solução diferente da trivial. Se ela admitir solução diferente da trivial, o conjunto formado por esses dois vetores vai ser chamado de linearmente dependente, ou, de forma mais simplificada, um conjunto LD. Então, fazendo as contas aqui agora componente a componente, né, substituindo aqui pelas componentes do vetor V1, aqui pelas componentes do vetor V2, a gente vai cair no seguinte sistema linear, vai ser um sistema 2 por 2, né? Vai aparecer K1 mais 2K2 igual a 0, 2K1 menos K2 igual a 0. Então, posso resolver esse sisteminha aqui de várias maneiras. A gente pode usar lá a primeira etapa do curso, por exemplo, usar, por exemplo, a eliminação gaussiana. Se a gente resolve esse sisteminha que apareceu, a gente vai observar que a única solução desse sistema homogêneo é a solução trivial. Por definição, o conjunto formado pelos vetores V1 e V2 é um conjunto linearmente independente. Um próximo exemplo, tentar checar se os vetores V1, V2 e V3 são linearmente dependentes lá dentro do R3. Então, a estrutura é a mesma, né? Como é que a gente garante, usando a definição, que um dado conjunto de vetores é LD ou LI? Vou tomar uma combinação linear desses vetores, dando o vetor nulo do espaço. Então, tá aqui K1, V1, mais K2, V2, mais K3, V3 igual a 0, 0, 0. A gente já sabe que essa equação certamente tem a solução K1 igual a 0, K2 igual a 0, K3 igual a 0. O que a gente quer discriminar é se essa é a única solução ou se existem soluções diferentes da trivial. Então, se eu faço essa conta agora componente a componente, a gente vai cair num sisteminha linear, um sistema que tem 3 equações e 3 incógnitas. Então, o nosso sistema vai ser K1 mais 5K2 mais 3K3 igual a 0, menos 2K1 mais 6K2 mais 2K3 igual a 0, 3K1 menos K2 mais K3 igual a 0. Então, posso resolver esse sistema de novo usando a primeira etapa do curso, posso usar a eliminação gaussiana. Então, para o vídeo, resolva esse sistema com muita calma e verifica que aquele sistema tem uma infinidade de soluções. Ele vai ter uma variável livre, que no caso ali é a variável K3. A solução daquele sistema vai ser K1 igual a menos meio de T, K2 igual a menos meio de T, e o K3 igual a T com o T solto em R. Então, se o K1 é menos meio de T, o K2 é menos meio de T e o K3 é o próprio T, esta equação vetorial pode ser reescrita agora assim: menos meio de T V1, menos meio de T V2, mais T V3 igual ao vetor nulo lá do espaço. Então, reescrevendo, né? Tá aqui lá a nossa equação vetorial agora em termos do K1, do K2 e do K3, que satisfazem aquela equação. Aí, em particular, essa equação é verdadeira para qualquer valor de T real. Então, o que eu vou fazer é tomar um valor de T em específico para a gente descobrir quem é um vetor supérfluo lá dentro daquele conjunto. Porque como aquele conjunto
é um conjunto linearmente dependente, né? Se a gente observar de novo, aquela equação vetorial tem uma infinidade de soluções. Então, além da solução trivial, tem uma infinidade. Então, por definição, o conjunto formado por aqueles três vetores é LD. Então, lá dentro tem um vetor, pelo menos um vetor supérfluo, né? Um vetor que vai poder ser escrito como combinação linear dos demais, né? Vamos verificar que vetor que é esse, né? Que pode ser escrito como combinação linear dos demais. O que eu vou fazer é tomar aqui um valor particular para T. Pega um valor particular para T diferente de zero, né? Certamente só para a gente não matar o vetor V3. Então, eu vou tomar, por exemplo, T igual a 1. Se eu faço T igual a 1, eu vou ficar com a seguinte equação. Menos meio de V1, menos meio de V2, mais o V3 dá o vetor nulo. Então, a gente está garantindo que o vetor V3 ele é meio do V1 mais meio do V2. Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, nosso vetor V3 ele já é escrito como combinação linear dos vetores V1 e V2. Ou seja, se a gente pensa no espaço gerado pelo vetor V1, V2 e V3, ele é o mesmo espaço gerado somente pelo vetor V1 e V2, já que o V3 é a combinação linear dos dois primeiros. Então, o V3 ali é, por exemplo, um vetor supérfluo.